Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio, sou do Instituto Federal do Paraná, campus Umuarama, e esta é mais uma aula de Sociologia, ministrada para os meus alunos do ensino médio, que estão no período remoto por conta aí da pandemia do novo coronavírus. E esta é uma aula gravada no sistema Meet, disponibilizada de forma pública para facilitar o acesso dos estudantes ao seu conteúdo e também de outras pessoas que tenham interesse nos conteúdos da disciplina de Sociologia. E, dando continuidade aí ao nosso conteúdo de política clássica, vamos discutir aqui o republicanismo antigo. Porque quando a gente estava ali falando a respeito dos gregos e das formações políticas gregas, já mencionei ali uma série de formações políticas que foram desenvolvidas ali na sociedade grega, como a monarquia, como a oligarquia, como a aristocracia, como a própria democracia. Mas nós temos hoje uma formação política extremamente importante, que é a República. A República, inclusive, que o nosso país, o Brasil, o Estado brasileiro, é uma república. Então, qual é a origem da República e no que se consiste, então, essa formação, que é a República, que não foi desenvolvida ali pelos gregos, mas pelos romanos, não é? Como já indica ali o slide. Roma, que foi fundada no século VIII a.C., a princípio era uma cidade-estado e a princípio adotou o sistema de realeza, ou seja, a existência de um rei ou então uma monarquia. Roma tinha praticamente ali duas classes sociais. A primeira, que eram os patrícios, não é? E patrício porque vem de pater familiae, ou pai de família. Os patrícios, então, quem que eram? Eram os romanos originários, que tinham as suas famílias e cujo homem, pai de família, era o sujeito de direitos e de participação política. Então, o pater familiae, ou o patrício, era aquele que consistia, que fazia a política na sociedade romana antiga. E também ali tinham a classe dos plebeus, que eram o seguinte, eram aquelas pessoas que vinham até Roma, que eram atraídas até Roma, como comerciantes estrangeiros, escravos que uma hora fossem libertos, mercenários que eram incorporados ao exército romano e que acabavam ficando por lá. Essas pessoas não tinham direito de participação política, porque não eram cidadãos, mas estavam ali, né, tendo um importante papel na cidade e também depois na sua expansão. A realeza, então, ela tinha a figura do rei, que agia como um pai de família no Estado, extremamente rigoroso e violento, diga-se de passagem. O Senado, que era o conjunto dos pais de família, era uma aristocracia, né? O conjunto dos pais de família que se reuniam para tomar as decisões e fazer as leis do Estado romano, né? E sendo que o jogo político principal era entre o rei e o Senado, e assembleias entre os patrícios que tinham aí um poder muito mais consultivo a respeito dessas leis. Acontece que no ano 509 a gente vai ter aí uma grande reforma política que é iniciada, ela é perpetrada justamente pelo Senado, que vai retirar o cargo de rei e vai transformá-lo em consulado, que com dois cônsules ao mesmo tempo, com mandato de um ano apenas, ou seja, muito efêmero, muito rápido, não é? Os cônsules tinham funções administrativas e militares. O poder ficava na mão do Senado, que passava então a gerenciar e a decidir a respeito de Roma, e inclusive da sua expansão, que estava cada vez mais acelerada, principalmente no período da República. Nós vamos ter os comícios, que eram as assembleias. Aquelas antigas assembleias continuam na forma de comícios, que tinham ali também algum poder decisório a respeito das leis. E os magistrados, que logicamente eram aqueles cargos que precisavam ser ocupados justamente para as pessoas que iriam trabalhar ali no Estado, na cidade romana. Cargos como, por exemplo, pretores, edis, censores, ou seja, que
já se ocupava de uma certa burocracia estatal. Agora, o que é interessante na República é justamente as lutas que passaram a existir entre a plebe e os patrícios. Mas lutas no sentido de lutas políticas. Porque o que acontecia? Roma parte para uma expansão territorial. E nessa expansão, os patrícios, eles eram os comandantes dos exércitos. Os patrícios eram, vamos dizer assim, os principais oficiais. Eles eram aqueles que ficavam em cima do cavalo, mandando as tropas ir para a luta. E quem estava na tropa era justamente os plebeus. E aí os plebeus começam a se questionar de que tipo, que vantagens Maria leva nessa história? A gente está lá lutando, a gente está brigando, mas isso só favorece as classes altas, os patrícios, só favorecem os ricos. Pois então, chega num determinado momento que a plebe, gente, tem casos de greves da plebe, tipo a plebe se retirar do exército, se retirar das guerras, o que faz com que o Senado cada vez mais comece a atender politicamente a plebe. A princípio com tribunos, ou seja, representantes da plebe que podiam ali levar as suas reivindicações, mas com o passar do tempo, a plebe começa a ter um status ali de igualdade civil. Mas vamos lá. De que plebe nós estamos falando aqui? Logicamente, com o tempo, alguns setores da plebe começam a enriquecer e enriquecer muito. Para vocês terem uma ideia, existiam leis em Roma que proibiam que senadores, por exemplo, fossem comerciantes. Os senadores eles tinham que ser obrigatoriamente proprietários de terra e agricultores. E isso por quê? Ora, tem tudo a ver com a expansão romana. Um senador que tinha que ser obrigatoriamente proprietário de terras, para ele ficar mais rico, ele tinha que conquistar mais terras. E para ele produzir nessas terras, ele precisava conquistar mais escravos. Mas ele não podia ser comerciante, uma atividade que também com a expansão se torna muito lucrativa. E quem vai ocupar os cargos de comerciantes são justamente os plebeus. Então chega num determinado momento, os plebeus se tornam extremamente ricos. E esses plebeus ricos começam então a tensionar politicamente, né, a Roma e o seu Senado, que começa a conceder direitos. Primeiro, Roma começa então a executar ali um grande arcabouço jurídico. Gente, o nosso direito, até hoje, ele tem origem no direito romano. O nosso direito, ele é intitulado direito romano-germânico. De tanto que Roma desenvolveu essa parte do direito. Por quê? Porque conforme também ela vai se expandindo, vejam, o cidadão que está longe de Roma, ele precisa ter os seus direitos assegurados. E isso só vai ser feito através de leis escritas, muito bem escritas, por sinal, e objetivas, para que elas possam ser utilizadas tanto em Roma quanto em locais a muitas e muitos quilômetros em distante. Pois a plebe começa a tensionar então esse direito, até que ela chega ao momento de igualdade civil. Gente, lá perto do ano 400, 300, a plebe, ela consegue, por exemplo, igualdade de casamento. Ou seja, alguém da plebe pode se casar com alguém entre os patrícios. Ou seja, você tem realmente a igualdade aí. Por quê? Porque a partir de agora, esses filhos, eles serão o quê? Né? Então você vai ter filhos entre a plebe e os patrícios. Então você não tem mais aquela conservação que existia antes na forma de um estamento. Estamento é quando as categorias sociais não se misturam, pois agora em Roma você começa a ter isso. A ideia da república, gente, é justamente da res, que significa coisa, res pública, ou seja, uma coisa pública, que também era utilizada como forma de governo, negócios públicos ou Estado. Acontece que a república ela vai chegar
ali perto do ano 27 a.C., ela entra em várias crises militares, disputas de poder, várias coisas, e aí você vai ter a instauração do Principado em 27, através de um sujeito chamado Otaviano, que faz uma série de manobras políticas, porque ele não podia ser rei, mas ele começa a pleitear o cargo de consulado, o cargo, né, de imperator, quer dizer, que era o supremo mandatário das forças armadas, dos militares, até que o Senado confere a ele um título de Augustus, que é uma coisa como venerável, ou seja, uma coisa quase que religiosa. Mas nós não vamos entrar aqui na ideia do principado, embora marquem essas palavras, a república e o principado, porque isso vai ser importante para a gente entender lá na frente. Mas a ideia de que, então, na república você tem ali um jogo político de senado e a plebe. O principado, aí nós vamos ter a figura de um príncipe, que é aquele que é o primeiro dos cidadãos. Ele não é rei, ele é príncipe, entenderam? E aí o principado você continua com aquela ideia de expansão. Mas o que é interessante aqui é a gente entender um pensador daquela época, que é o Marco Túlio Cícero, que viveu ali entre 106 e 43 a.C., ou seja, ele pegou ali justamente o final da República. Ele pega ali a crise da República. E é uma coisa interessante aqui, que eu já mencionei para vocês, que quando a gente está falando da obra do Platão, né, a República, né, eu falei para vocês, olha, a República não deveria ser o título, porque o título seria a Politeia, porque o Platão não conhecia essa formação política que é a República. Ele conhecia a cidade, a Politeia. A Politeia, lembrem que se para o Platão seria a cidade ideal, a Politeia lá para Aristóteles é a melhor formação política, inclusive confundida com a democracia, porque ela é o governo da camada média da sociedade. Pois o Cícero vai também pensar aqui a república como a melhor forma de governo, como uma espécie de politeia. Mas como ele não tinha como traduzir a politeia, ele utiliza o termo república. Tá? Então é na república onde os bons cidadãos devem se dedicar a sua vida ao bem público. Por quê? Porque se o bom cidadão não se dedica, quem se dedica é o mau cidadão. E aí o bem público já não se torna tão bem assim. Ele vai entender que o ser humano ele é racional e social e deve ter o dever moral de se adaptar à comunidade e de cuidar daquilo que é comum a todos. Mas o que é interessante é justamente a definição que ele vai trazer de república. A república como uma coisa do povo. E vejam, não como uma coisa pública, é coisa do povo, tá? E o povo não é qualquer ajuntamento de homens, não é um congregado de qualquer maneira, não é você pegar os homens e jogar num determinado território, mas é uma multidão associada por um consenso jurídico e uma comunidade de interesses. Então vejam, a multidão, as pessoas que estão na República, elas possuem interesses em comum e principalmente esses interesses, eles estão costurados por linhas jurídicas, pelas linhas das leis. E a primeira razão para se juntarem não é tanto a fraqueza. Ou seja, não é porque o homem ele é um ser fraco que ele vai se juntar, mas é a tendência natural dos homens de se juntarem. Então aqui o Marco Túlio Cícero, o Cícero vai entender que nós somos naturalmente predispostos a nos juntarmos em sociedades políticas. Assim como entendia o Platão, né, que entendia que a cidade era o homem em letras maiúsculas, assim como o Aristóteles também entendia da mesma forma, que a política tem uma origem natural. No entanto, tanto Platão quanto Aristóteles, a realidade política deles era de uma cidade, era de algo pequeno. Era uma cidade, era uma comunidade. Já o Marco Túlio Cícero,
ali no ano 50, ali perto dos anos 50 antes de Cristo, ele está vendo não uma cidade, mas um território imenso, onde você tem cidadãos espalhados por tudo quanto é lugar, exércitos espalhados, vários interesses, né, de conquista, tanto para o lado ali da Península Ibérica, tanto para o lado do Oriente Médio, tanto para o lado da África. Ou seja, você tem ali uma costura muito mais complexa. E aqui o Cícero vai trazer para a gente esse elemento jurídico, algo que é fundamental para a gente entender a nossa sociedade hoje. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Foi bastante conteúdo. A história de Roma é bem complexa. Nós vamos continuar com esse assunto do republicanismo, mas o nosso próximo autor, que é bem interessante, já é um autor ligado à modernidade, ao fim do período feudal. Eu não vou falar a respeito do período feudal, não pelo menos nesse momento. Quem sabe no futuro eu gravo algumas aulas a respeito da política e das discussões políticas no mundo feudal. Mas nós vamos iniciar já com a modernidade, né? Continuando aí essa discussão a respeito de república. Bom, era isso que eu tinha para vocês nesse momento. Vamos encerrando a nossa aula. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com saúde. É isso aí. Valeu.